Ele tem todo o poder, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer esta oração em nome de Jesus. Oremos a Deus. Com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
fazer mais uma oração em nome de Jesus. Vamos... A graça do Senhor, amados irmãos. Agora eu sentar. E agora o Senhor com as crianças. Jesus, de Jerusalém, montaram no jumentinho. As pessoas receberam com alegria, gritando: Hosana, Hosana, ao Filho de Deus. Jesus partilhou o pão e o cálice, sabendo que sofreria, mas mesmo assim ele escolheu nos amar. A cruz, ele se entregou uma vida por nós. O Cordeiro de Deus morreu por amor. Mas no terceiro dia para rolou, o túmulo estava vazio, Jesus vive. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada uma desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, e como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Glória a Deus, aleluia. Coloque sua Bíblia no seu assento e aplaude a palavra do Senhor Jesus. Senhor Jesus, que dia esta terra, ele morreu para cada um de nós para nos
que hoje pudéssemos estar aqui, devemos lembrar desse grande sacrifício que foi para um dia termos vida e a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Neste momento, vamos falar. Jesus venceu, ressuscitou, o pecado caiu, a vida criou. Jesus venceu, ressuscitou, o pecado caiu, a vida criou. Jesus venceu, ressuscitou, o pecado caiu, a vida criou. Os céus se abriram, a luz resplandeceu, o Filho único de Deus, o amor apareceu. Mas a salvação não chegou, a morte não venceu. Ele vive em reina, seu nome é Emmanuel. Nosso Salvador vive e reina para sempre. Amém. A ressurreição de Jesus não é apenas um evento histórico. Ela é a garantia de que temos a esperança de que a morte não tem mais poder sobre nós. Através da ressurreição de Jesus, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa vida foram renovadas. Ele é a luz que se bate dentro, é assim que cansa para a morte, das coisas passam em frente, mesmo no difícil. Porque sabe que a gente não ressuscitou, também nós temos a terra com ele. Ressuscitou, aleluia. Jesus Cristo, nosso Salvador, vive e reina para sempre. Amém. Então vamos celebrar. Vamos celebrar. Cristo ressuscitou por ti e por mim. Ele vai te salvar. Ele já te salvou. Ele vai te levar para o céu. Você vai com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Coríntios, capítulo 9, versículos 6, 7 e 8. A palavra de Deus diz: e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você que é um dizimista e ofertante, que entende a importância de ser dizimista e ofertante, e que você entende que, sendo fiel a Deus, você será abençoado. Isto é uma grande bênção, amém? Porque você está cumprindo com a palavra de Deus. Devemos cumprir com esta palavra, sermos fiel ao Senhor com aquilo que nós ganhamos, porque é o Senhor que nos dá, é o Senhor que abre as portas para cada um de nós, é Ele que nos dá o sustento, é Ele que abençoa as nossas vidas, amém? Devemos ser gratos a Ele também, mostrando a nossa fidelidade para com o Senhor Jesus, por meio dos nossos dízimos e as nossas ofertas, para assim, Senhor, colocar cada um de nós em bênçãos muito maiores, porque só Ele tem todo o poder. Amém? Glória a Deus, aleluia. Neste momento, peço que a igreja se coloque de pé para fazermos uma oração, apresentando a todos os dizimistas, ofertantes da casa de Deus. Pede que o Senhor venha cada vez mais nos ajudar a sermos fiéis para com a sua obra, para com a sua palavra, para estarmos assim fazendo a sua vontade em todos os momentos, em nome de Jesus.
amado, e o Senhor está despertando para te buscar na palavra, nas orações, buscar nos cultos, meu Deus amado. Fortalece toda a igreja, meu Deus amado, e mantenha firme cada vez mais. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Senhor Jesus. Aí eu não poder sentar. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E onde está o corpo do mestre? Ei! Dois anjos Maria viram e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e me pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Ele venceu, Glória a Deus, aleluia. Ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aí Deus vai poder sentar, a palavra está com o servo de Deus, o pastor Tomar. Senhor, a todos os amigos e amigas, boa noite. Vamos ficar de pé e vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno. Receber toda a honra. Estamos prestando culto em louvor e adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Porque estamos comemorando a morte e a ressurreição dele. E a Bíblia diz que ele está vivo e está à direita do Pai. E ele é conhecido como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, amém? Quero louvar o Senhor com mais um louvor, também com a igreja, todos que estão aqui. A glória para Ele, para o Senhor, aleluia. Ao estar sentado, Senhor.
que Ele conquistou por nós na cruz do Calvário. E é motivo de grande alegria e de glorificação, de júbilo, porque Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu todos os inimigos. É motivo de grande alegria, de adoração e louvor. É motivo de levantar as mãos e dar glória a Ele, porque Ele é digno de receber a honra, de receber a glória, de receber o louvor para sempre. Ele é digno, porque Ele venceu. Ele é digno. E o Espírito Santo, Ele está aqui. Ele está aqui para quebrar todas as correntes malignas. Ele está aqui para desfazer toda a obra do mal. E quer pedir que você abra a sua boca e adore aquele que é digno. Jesus está voltando. Te prepara a igreja. Jesus está voltando. Te prepara a igreja. Jesus está voltando. Ele vem buscar um povo cheio do Espírito Santo de Deus. Ele vem buscar um povo preparado para aquele dia do arrebatamento da igreja. Ele está voltando, Ele está à porta. Jesus está à porta. Te prepara que não é brincadeira. Ele está à porta, igreja. Você que não está preparado, te prepara. Enquanto ainda dá tempo. Te prepara enquanto ainda dá tempo. Porque Ele está à porta. O Cordeiro de Deus, o Salvador está à porta. Ele está à porta, igreja. A unção do Espírito. A unção do Espírito, a unção do Espírito, a presença do Espírito de Deus, a presença do Espírito Santo na tua vida, O Espírito de Deus, Espírito da glória, o Espírito Santo, e beba, do seu interior vai fluir rios de água viva, que vai jorrar para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Estaria pedindo que você levantasse as suas mãos para Ele. O mal foi embora, porque o Espírito Santo está reinando aqui. Glória a Deus, aleluia.
não apagueis o Espírito. E quando nos reunimos na casa do Senhor, devemos deixar Ele ter liberdade. Porque a palavra de Deus diz que onde é o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Liberdade para adorar, liberdade para glorificar o nome do Senhor, liberdade do Espírito em nossas vidas. Foi entrar no reino de Deus. Tímidos são aqueles que não glorificam o nome de Jesus. São aqueles que têm vergonha da pessoa do lado. Eu não vou glorificar porque a pessoa vai ficar olhando para mim. A Bíblia diz que nem o tímido vai entrar no reino de Deus. E o Espírito que Ele tem nos dado não é um espírito de covardia, mas é um espírito de intrepidez, é um espírito de ousadia para pregar o Evangelho e para adorar o nome dEle. Capítulo 15. Vamos ficar em pé e agradecer a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 17. 1 Coríntios 15, 17. Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Amém. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Pode sentar. Queridos irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o evento mais poderoso e transformador da história da humanidade. Sem a ressurreição, a nossa fé seria apenas uma filosofia vazia, um consolo frágil diante da morte. Mas a Bíblia diz: graças a Deus, Jesus Cristo ressuscitou. A ressurreição é o selo de Deus sobre tudo que Jesus fez. É a prova que a cruz não foi o fim, mas o início de um novo começo. A cruz, ela foi o começo da graça, da vida nova, da vitória sobre o pecado, da vitória sobre a morte. Hoje nós vamos refletir juntos como a ressurreição de Jesus está profundamente ligada à nossa salvação. Nós vamos ver 3 verdades que sustentam essa relação. Primeiro, a ressurreição do Senhor Jesus foi uma prova do poder de Deus. Quando o Senhor Jesus estava ali naquela cruz, levando os teus pecados e os seus pecados, a Bíblia Sagrada diz que ele estava sofrendo, agonizando, estava com muitas dores. Aquelas dores que ele estava passando não era porque ele era pecador, não era porque ele tinha pecado. Aquelas dores que ele estava sofrendo eram as minhas dores e as suas dores. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Ele não podia sentir dor, mas ele tinha que sentir as minhas dores e as suas dores, para que ele pudesse ser o sacrifício perfeito, para pagar o preço pela nossa salvação, pagar o preço pela nossa redenção. Mas a palavra
Davi que a morte do Senhor Jesus, apesar de ser muito sofrida, muito dolorosa, ela foi uma morte espontânea, porque o Senhor Jesus não tinha a semente do pecado. A palavra de Deus diz em Romanos 5,12: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, por isso todos pecaram. O Senhor Jesus, ele não veio da descendência carnal de Adão, ele veio da genealogia de Davi, mas ele não veio da descendência carnal de Adão, porque quando o Senhor Jesus veio a esta terra, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus colocou ele no ventre da mulher virgem, chamada Maria. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui nessa terra, ele não pecou e não tinha a semente do pecado, não tinha sobre ele a maldição da morte. Por isso a morte não poderia matá-lo, e a morte dele naquela cruz foi a morte espontânea. Ele se deu para a morte. Ele é a vida. A morte não poderia matá-lo, mas ele precisava se dar para a morte, porque ele precisava morrer no meu lugar e no seu lugar, para pagar o preço pelos nossos pecados. E diz a Bíblia Sagrada que isso aconteceu. Ele morreu na cruz, verteu o seu sangue, mas a Bíblia diz que a morte dele levou os nossos pecados, mas a ressurreição do Senhor Jesus, ela é o recibo. Ela é o recibo. A ressurreição do Senhor Jesus é o recibo que eu e você, que cremos no Senhor Jesus, temos a vida eterna. É o recibo, a ressurreição. Porque se ele não tivesse ressuscitado, não teríamos esperança. Mas a Bíblia diz, graças a Deus, que ele ressuscitou dos mortos. E a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a garantia. A Bíblia diz em Romanos 4,25 que ele foi entregue por nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação. É a garantia. A ressurreição do Senhor Jesus é a garantia que nós temos a vida eterna. Amém? Quem não tem Jesus como Salvador não tem a vida eterna. A palavra de Deus diz aqui em João 3,36: todo aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho de Deus não tem a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Para que tenha a vida eterna, é necessário crer na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus morreu naquela cruz, levando os nossos pecados, levando nossas maldições, mas nós devemos crer que ele ressuscitou, porque a ressurreição é a garantia. Quando a palavra de Deus fala em Romanos 10, 9 e 10, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aleluia. A salvação, ela vem quando nós cremos que ele ressuscitou. Porque se eu creio que Jesus ressuscitou, eu vou ter a esperança eterna. Porque se eu não crer que Jesus ressuscitou, eu não vou ter uma esperança eterna. E Paulo, ele disse aqui em Coríntios, se nós esperamos em Cristo só nessa vida, as bênçãos só nessa vida, nós seríamos as pessoas mais miseráveis deste mundo. Mas a nossa esperança, ela não se acaba com a morte. A nossa esperança é uma esperança eterna, por meio da morte do Senhor Jesus Cristo e por meio da sua ressurreição. Aleluia. Quando ele falou em João 11:25, respondeu Jesus dizendo:
Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele abriu a boca e falou essas palavras, prometendo. Quando ele prometeu essas palavras, ele não tinha ainda morrido na cruz do Calvário, mas ele estava dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, porque ele tem o poder de ressuscitar, ele tem o poder de dar vida. A Bíblia diz lá em João capítulo 10, ele diz: assim como o Pai tem poder de dar vida, o Filho também tem poder de dar vida. E aqueles que creem no seu santo nome têm a vida eterna. E essa é a garantia da nossa salvação, é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Lá em Coríntios capítulo 15, 52, fala sobre a vitória do Senhor Jesus sobre a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os seres humanos morrem por causa do aguilhão da morte. O que leva a pessoa para a morte é o pecado. E quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, ele estava vencendo o pecado. Aleluia. Ele estava sendo sacrificado pelos nossos pecados. A Bíblia diz que ele estava sendo sacrificado para que eu e você pudéssemos receber a purificação dos nossos pecados. Como diz em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Os nossos pecados são apagados. O pecado que leva para a morte é apagado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E ele venceu o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. Ele venceu o pecado. E a Bíblia diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele venceu o pecado na cruz quando ele morreu por nós, e ele venceu a morte quando ele ressurgiu dos mortos. Quando no terceiro dia ele ressuscitou, ele ressurgiu dos mortos. E a Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo, ele disse assim no versículo 20 do capítulo 15: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aleluia. Paulo está dizendo: eu estou falando para vocês, de fato Cristo ressuscitou, porque existem testemunhos reais que ele realmente ressuscitou dos mortos, e ele foi feito a primícia dos que dormem. Ele está dizendo: ele foi o primeiro homem que ressuscitou dos mortos, dando assim, abrindo assim a oportunidade para todos os homens e mulheres que crescem nele também ressuscitassem dos mortos. Porque Paulo, ele diz aqui: porque assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo Jesus. Todos os seres humanos morrem em Adão, o salário do pecado é morte. Mas aqueles que creem no Senhor Jesus vão ser vivificados. Vivificado quer dizer, vai ter vida, vai ter eternidade, vai ter um corpo glorificado, vai ter um corpo de glória, incorruptível. Assim como o Senhor Jesus, ele teve um corpo imortal, ele vai dar um corpo imortal. Aí diz a Bíblia aqui: mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar dos mortos, porque Jesus, ele foi o primeiro. E assim como Adão foi o primeiro que levou o ser humano para o pecado, depois todos caíram no pecado, Jesus Cristo veio dar vida.
e Ele é o primeiro que ressuscitou dos mortos. E quando Ele voltar para buscar a sua igreja, no dia do arrebatamento, a palavra de Deus diz que Ele vai ressuscitar dos mortos todos aqueles que creram nele, todos aqueles que receberam Ele como Salvador das suas vidas. E os salvos que estiverem vivos naquele dia vão ser arrebatados, vão ser transformados, vão receber um corpo de glória, um corpo incorruptível, para morar para sempre com o Senhor nos céus. Aleluia. Deus tem poder para transformar qualquer situação. O perdão dos nossos pecados é real. A vida eterna, ela está garantida pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se você ainda não entregou seu coração para Jesus, hoje é o dia da salvação. Não há vida eterna sem Jesus. Não há salvação sem Jesus. Não há perdão de pecados sem Jesus. E o Senhor Jesus te chama hoje para receber Ele como Salvador da tua vida. Creia que Ele morreu pelos teus pecados, mas creia que Ele ressuscitou dos mortos para que você seja salvo. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor para sempre. Amém. Eu passo a palavra para a igreja. A banda está com o louvor. Hoje você tem esta oportunidade de fazer esta confissão, entregar sua vida ao Senhor Jesus, falar um sim para Ele nesta noite. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, e versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus, Ele veio ao mundo. Deus, Ele amou este mundo, amou as nossas vidas, amou cada um de nós, ao ponto de enviar Jesus, seu Filho, para morrer por cada um de nós. Hoje você tem a oportunidade de estar entregando a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite. Não deixe esta oportunidade passar. O tempo é hoje, o tempo é o agora, porque amanhã
não nos pertence, amanhã só pertence ao Senhor Jesus. O amanhã ele é incerto para nós, mas hoje estamos aqui. Hoje você tem esta oportunidade de falar um sim para Jesus. Digam sim para Jesus nesta noite. A palavra de Deus ela diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você tem que crer, você tem que confessar ao Senhor Jesus e crer no seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, e assim você terá a salvação, você terá a vida eterna juntamente conosco, para juntos irmos ao céu de glória, morar junto com o Senhor Jesus Cristo. E lá diz mais aqui em João capítulo 14, versículo 6: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho, o único meio é o Senhor Jesus Cristo de chegarmos até o céu. E pergunto mais uma vez, você que queira aceitar, entregar sua vida ao Senhor Jesus, levante a mão como sinal de aceitação, digam sim para Jesus, e toda a igreja estará orando em nome de Jesus. E mais oportunidades em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Peço que a igreja se coloque de pé mais uma vez ao Senhor Jesus Cristo. Aplauda este Deus que merece toda a glória, toda a honra, a esse Deus que tem todo o poder, o nosso Deus, o Deus que está vivo, o Deus que habita em nós, e o Deus que irá levar cada um de nós para o céu. Glória a Deus, aleluia. Senhor, por este momento, Pai, obrigada, meu Deus, pelas bênçãos, Pai, concedidas nesta noite. Deus maravilhoso, abençoa a tua igreja, Pai. Leva cada um de nós a nossos lares, nos guarda, nos proteja, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos fortalece na fé, na tua santa presença, Pai. Com alegria, meu Senhor, te agradecemos, Pai. Amém, louvado seja Deus. Aplaudimos a Senhor de Jesus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A graça do Senhor, povo de Deus. Os estamos orando ao altar e o culto está encerrado em nome de Jesus.